E olha só, queridos irmãos, nessa manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 ao 20. É um texto muito conhecido, carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos ler esse texto para começarmos uma reflexão nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, não apenas pedaços dela, mas toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, porque existem dias maus nas nossas vidas. Nós atravessamos períodos difíceis, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem, irmãos, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim. Acho bonito isso. O apóstolo Paulo diz, ele pede oração. Eu acho bonito isso, ele pede oração para si. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso. Sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém, irmãos? Esse é o texto da palavra. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. E olha só, hoje pela manhã eu quero começar a conversar um pouquinho com os irmãos sobre o tema da batalha espiritual. A batalha espiritual. Eu acho necessário, acho importante nós refletirmos e conversarmos um pouquinho a respeito desse assunto e relembrarmos princípios desse assunto da batalha espiritual nas nossas vidas, porque ele é um tema importante. A batalha espiritual, ele é um tema importante, muito importante no Novo Testamento especialmente. A palavra de Deus no Novo Testamento tem muito a nos dizer a respeito desse tema da batalha espiritual e das realidades espirituais com as quais muitas vezes eu e você nós temos que lidar e nós estamos muitas vezes num conflito. O tema da batalha espiritual. E é muito importante conversarmos sobre isso e buscarmos a orientação da palavra de Deus, para nós discernirmos como eu e você temos que nos portar no meio dessa luta. Buscar a orientação da palavra. Por quê, irmãos? Porque quando o assunto é batalha espiritual, quando o assunto é demônio, quando o assunto é o diabo, é Satanás,
quando o assunto é esse, às vezes existem 3 extremos que precisam ser evitados. E por isso nós precisamos buscar o equilíbrio da Escritura, e eu quero começar a conversar com os irmãos hoje sobre isso. Porque existem 3 extremos aí que precisam ser evitados. Quais são os extremos que a gente precisa, com a ajuda da Bíblia, da palavra de Deus, evitar a respeito desse assunto? O primeiro extremo é o extremo de ignorar a batalha, de esquecermos que nós estamos num campo de guerra. Esse é o primeiro extremo. A gente esquecer que nós estamos, meus irmãos, a vida cristã, ela não é um parque de diversões, a vida cristã é um campo de batalha. E às vezes nós ignoramos, nós esquecemos, nós vamos nos tornando crentes materialistas que só vigiam e discernem aquilo que a gente está vendo, e esquecem que existem realidades que são espirituais, e como diz o apóstolo Paulo aqui, o adjetivo que ele usa é malignas, porque ele fala no verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados de quem? De quem? Como é que ele chama? Satanás. Como é que ele chama? Malignos. Ele é maligno e eles são malignos. Mas o primeiro extremo que a gente precisa tomar cuidado é o extremo de nos tornarmos crentes meramente materialistas. A realidade, a gente esquece que a realidade não é composta só daquilo que a gente vê. Mas existem realidades espirituais invisíveis e malignas. A gente esquece, às vezes a gente ignora, que a gente está na faixa de Gaza espiritual. Nós estamos numa faixa de Gaza, meus irmãos, espiritual. Nós estamos numa Ucrânia espiritual. E a gente esquece. E os poderes políticos do mundo estão tentando fazer uma trégua, um cessar-fogo na faixa de Gaza real, lá política, e na Ucrânia política, um cessar-fogo. Mas na batalha espiritual, irmãos, não existe cessar-fogo. Não existe acordo de cessar-fogo. Essa é uma batalha que existe desde quando? Desde que a gente já sabe, desde antes da fundação do mundo. Porque a guerra que levou à queda de Satanás e seus anjos aconteceu antes da fundação, ou lá, já quando o mundo, o nosso planeta, em algum momento houve a queda de Satanás. É antes do ser humano. E ela continua ou não? Estamos estudando Apocalipse na IBD. Essa guerra começou antes do ser humano existir, e essa guerra vai até o fim. Quando Deus colocar um ponto final. Mas às vezes nós esquecemos, esse é um extremo que a gente precisa tomar cuidado. Tem muito crente que ele vai ficando materialista, e muitos crentes acreditam assim que essa coisa de diabo, pastor, você acredita mesmo nessa coisa de diabo? Isso aí não é um mito? É mito ou não é mito, irmãos? Essa coisa de demônio não é apenas uma metáfora para falar do lado sombrio do homem. Assim, demônio não existe, o que existe é o lado sombrio do homem. Quando a Bíblia fala, porque tem muito teólogo e muito crente assim, quando a Bíblia fala assim que Jesus libertou alguém de um demônio, não tinha um espírito maligno. Jesus assim estava apenas libertando a pessoa, transformando ela daquele lado maligno dela. Porque a gente fala, né, assim, aquele sujeito ali é um demônio. Você já viu? Não fala assim? Aquele sujeito ali, esse aí é um capeta.
E esse é um extremo que às vezes nós vamos e nós precisamos evitar. E por isso que a gente tem que refletir a partir da Escritura. O que a Bíblia está querendo dizer? Crer que isso tudo é um mito, não existe, é ignorar a batalha. Esse é um extremo que precisa ser evitado. Qual é o resultado da gente ignorar a realidade espiritual de uma batalha que está acontecendo agora, por exemplo, naquilo que o apóstolo Paulo chamou aqui de regiões celestiais, no verso 12. Existe essa realidade chamada regiões celestiais e está acontecendo uma batalha. Qual é o resultado da gente ignorar? Eu ser um crente e falar assim, isso aí isso aí não existe. O resultado é desatenção. O resultado, o perigo, é o perigo da desatenção. Porque no texto que nós lemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala que o maligno, ele põe armadilhas diante de nós. Se não, veja aí o verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o que, irmãos? Contra as ciladas, armadilhas, arapucas. O diabo é um inimigo maligno e ele é um inimigo astuto. Ele é malandro, ele é esperto e ele arma ciladas. E se eu ignoro essa realidade, como é que eu ando? Eu ando o quê? Eu ando desatento. E quem anda desatento pisa no campo minado, explode a mina ou não? Como é que a gente tem que andar quando o campo é minado? Como é que a gente tem que andar quando o campo é minado? A gente tem que andar com atenção, a gente tem que andar com vigilância. E essa é uma das palavras, quando o assunto é batalha espiritual no Novo Testamento, é uma das palavras que constantemente aparecem. É a palavra vigiem, vigilância. Nós lemos no texto aqui, verso 18, ore em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigilância. Quando eu caio nesse extremo, eu sou um crente que eu acho que eu estou num parque de diversões. A vida cristã para mim é um parque de diversões. Aí eu caio nesse extremo de ficar desatento. E aí Satanás chega como um anjo de luz. E ele chega criando as suas arapucas. Mas eu estou desatento, porque isso aí para mim não existe. Isso é mito. E a palavra de Deus diz assim, não, cuidado. Cuidado. Se eu caio nesse extremo, eu corro esse risco o extremo de ignorar a batalha, eu fico desatento e eu acabo caindo nas ciladas. São minas, bombas que o diabo enterra no caminho e a gente está desatento andando e a gente, cai dentro do buraco. Tem que ter atenção, evitar o extremo da desatenção. O segundo extremo, que a gente precisa conversar sobre esse assunto e relembrar aquilo que a palavra de Deus diz, o segundo extremo, que vai para o outro lado do desatento e daquele que ignora, é aquele que fica obcecado com a batalha. Porque tem crente que fica obcecado com o diabo e com o demônio, é ou não é verdade? Você já conheceu o crente obcecado com o demônio e com Satanás? É o outro extremo. É o outro extremo. Tem crente que ignora, parece que o diabo é mito. O diabo não existe, isso é bobagem. Isso é coisa desses pastor medieval. Pastor Danilo é medieval. Isso é mito medieval. Não existe.
vou andar de qualquer jeito, isso aí é tudo, não existe. E aí tem o outro, que tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Ele não tem paz. E aí ele fica obcecado com a batalha. Ele entra nos lugares já repreendendo. Ele nem sabe o que tem ali, mas ele já entra repreendendo. Eu repreendo em nome de Jesus aqui, amarro, está amarrado. Ele já vai amarrando. Ele chega em qualquer lugar que ele já entra já assim com a espada do Espírito, assim, já vai, pá. Ele obceca tudo. Ele ora assim e aí mexe uma folha, o vento bate numa folha da árvore assim, ele fala: olha, tem demônio aí. Tem demônio aí. Tem demônio. E ele fica obcecado. É um outro extremo da batalha. Ele fica com medo. Tem aquele que não dá atenção, que fica desatento. Mas o outro extremo, esse segundo extremo, crente que vive assim, ele vive com medo. Qual é o resultado? Ele fica paranoico. O primeiro fica desatento. O segundo fica paranoico. E ele começa a ver diabo em tudo. E o filho dele derrama sucrilhos no banco do carro. Ele fala assim: ó, é demônio, é demônio. Deve ter sido demônio, porque eu lavei o carro ontem, isso aqui é ataque do diabo. Não, foi teu filho que derramou sucrilhos no banco. Eu tenho agora um netinho que vai derramar muitos sucrilhos no banco do meu carro. Mas isso aqui é ataque. E ele fica, muito crente. Você conhece crente amedrontado com esse assunto de batalha espiritual? Paulo fala aqui. Ele fala aqui, para a gente tomar cuidado com isso, ele fala, por exemplo, aqui no texto, no verso 15, ele diz assim: tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Mas para muitos crentes que vão para esse extremo em que tudo é o diabo e tudo é Satanás e a gente eles ficam paranoicos, eles não têm paz. Eles perdem a paz do evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo faz uma coisa curiosa aqui. Como é que o apóstolo Paulo começa a falar da batalha espiritual? Quando ele introduz esse assunto, Efésios 6,10, veja aí, olha que curioso isso aqui, Efésios 6,10. Ele começa o assunto da batalha espiritual dizendo o quê? Quanto ao mais, sejam fortalecidos. Vamos ler juntos, irmãos, vamos ler juntos. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. Ele começa, por que ele começa o assunto assim? Porque Paulo sabe que antes da gente olhar para o diabo, a gente tem que olhar para quem? Antes da gente olhar para o diabo, para a batalha espiritual, para os demônios, a gente tem que se fortalecer em quem? É no Senhor. E no que, irmãos? E na força do seu poder. Antes de eu olhar para a força do diabo, eu tenho que me fortalecer na força de Jesus. Antes de olhar e pensar e refletir sobre o poder do diabo, eu tenho que me fortalecer no poder de Cristo. Porque senão eu perco a paz. O evangelho da paz. E aí eu entro nessa batalha, como muitos crentes que entram sem essa segurança do evangelho muito bem cimentada no coração, de quem é o meu Senhor. Eu sou propriedade de quem? Eu sou propriedade do Senhor Jesus, e eu vou me fortalecer nele e na força do seu poder. Quem tem mais poder, Jesus ou o diabo?
Mas tem muito crente que fica na dúvida, porque parece que o diabo tem tanto poder, ele fica tão obcecado em olhar para o diabo, e ir para a força do diabo, e para o poder do diabo, e o diabo pode tudo, parece que o diabo assim tem quase tanto poder quanto Jesus. Isso é um desequilíbrio, isso é um extremo que a gente precisa evitar. Então, o segundo extremo é esse, ficar obcecado com a batalha, e qual é o resultado? A pessoa fica paranoica, ela não tem paz, ela vive com medo, ela vive insegura, e ela vive nesse estado de inquietação constante. E a palavra de Deus diz, não, a gente precisa conversar sobre esse assunto, porque a palavra de Deus me traz o equilíbrio, eu evito tanto a desatenção quanto a paranoia. Amém, irmãos? E o terceiro e último extremo, que a palavra, quando a gente reflete na palavra, ela me ajuda a evitar sobre esse assunto, é o assunto de subestimar o diabo. O primeiro extremo é ignorar a batalha, o segundo extremo é ficar obcecado com o diabo e com a batalha, mas o terceiro extremo é subestimar o diabo. O diabo é um inimigo derrotado. Amém, irmãos? É ou não é? O diabo é um inimigo derrotado. Mas o diabo tem poder? O diabo, a gente não acabou de ler que ele arma ciladas, ele não é astuto? O diabo é astuto, irmãos. O diabo é inteligente. O diabo é malandro. O diabo é maligno, diz o texto que nós lemos. Apagar os dardos inflamados do maligno. Ele é astuto, ele é maligno, e as expressões que o apóstolo Paulo usa quando ele vai descrever esses entes espirituais do mal, são expressões relacionadas a poder. Se não, veja aí, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra o quê? Principados, príncipes, potestades, dominadores. Não são expressões de poder? São expressões de poder. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para poderem resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O terceiro extremo, meus irmãos, é o extremo de subestimar o diabo. O diabo é um inimigo derrotado já. Pode vir que aqui tem. Não tem muito pastor fazendo isso hoje em dia? Não tem pastor fazendo entrevista com o demônio? Você não vê? Não, toda hora na TV, se você não vê. Eu acho legal ver isso, irmãos. Eu tenho um vício. A Cristina fala assim, cara, como é que pode? Porque eu fico vendo essas coisas e eu não consigo parar de ver. Eu fico assim, não é possível. E aí fica subestimando o diabo. São pessoas que caíram na arrogância. O terceiro extremo é esse a gente rir do diabo. A gente faz chacota do diabo. E quantas igrejas evangélicas que você vê, pastores querendo mostrar para a igreja o seu poder, e eles ficam brincando com o diabo no palco da igreja. É ou não é verdade? Fica de joelho aí o diabo fica. Agora fica em pé. Ele fica dando ordens para o demônio. O que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar o poder que ele tem sobre Satanás. E aí vai subestimando o inimigo. E vai caindo na arrogância. Vai caindo no orgulho. O resultado é a arrogância. E é curioso porque o Novo Testamento nos diz que isso acontecia na época do Novo Testamento. Se não, veja, eu vou pedir para abrir lá na carta de Judas,
Pode abrir lá em Judas, Luísa, por favor, capítulo único, os versos 8 e 9. Uma coisa que estava acontecendo na época do Novo Testamento. Judas fala disso, o apóstolo Pedro fala disso na sua segunda carta. O que estava acontecendo? Judas, capítulo único, verso 8 e 9, diz assim: do mesmo modo também esses, está falando aqui agora de falsos profetas, do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e fazem o que, irmãos? E insultam os gloriosos seres celestiais. Mas de que ser que ele está falando aqui? Do que ele está falando? O verso 9 responde: contudo, nem mesmo quem, irmãos? O arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra o diabo, contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Mas já estava acontecendo na época do Novo Testamento, crentes que tiveram consciência dessa vitória de Jesus sobre Satanás e começaram a ficar arrogantes, e eles começaram então a infamar, pronunciar sentenças difamatórias, a rir, a brincar, a fazer molecagem com o diabo, para impressionar pessoas, para demonstrar o seu poder, e vão brincando com o inimigo. Qual é a primeira regra do exército, quando alguém entra no exército, que ele aprende? A primeira regra de batalha que um soldado aprende quando ele entra no exército: nunca subestime o seu inimigo. Nunca subestime o seu inimigo. Mas tem muita igreja, muito crente, subestimando e brincando, rindo, fazendo. O Satanás pula, Satanás, põe a mão para trás, agora se abaixa e responde para mim, papapá, e fica fazendo entrevista e fica, entre aspas, humilhando o inimigo. Estão caindo num terreno perigosíssimo. Como eu vi uma vez a história, lá em Apocalipse, a gente estava vendo lá, né? Mas em Apocalipse 12 diz que Satanás, ele é aquela antiga serpente e o dragão, a antiga serpente lá do Gênesis, e o dragão do Apocalipse. Está lá em Apocalipse 12, que teve uma batalha nos céus e eles caíram, e a serpente, o dragão, junto com os seus anjos, foram lançados sobre a terra, naquela batalha cósmica, que a Bíblia revela nas regiões celestiais que houve. Então, Satanás é a serpente, a antiga serpente, o dragão. É uma imagem para assustar, né? Não é, irmãos? Se você vê uma serpente, você faz o quê? Ui, tchutchuquinha linda, vem cá. Não, você sai correndo da serpente. Se você vê um dragão, Game of Thrones, dragão, aquele dragão, você fala, ó. São imagens que a Bíblia coloca. E aí uma vez um pastor falou assim: que serpente o quê? Que dragão o quê? Vem cá, sua minhoca atrevida. E chamou a serpente de minhoca atrevida. Vem cá, está amarrado, sua minhoca atrevida. E vai brincando, arrogante, com Satanás. E se tem uma coisa que a gente tem que ter em relação ao mundo espiritual, meus irmãos, é temor. É temor. Não é pânico, não é paranoia, mas é respeito. Porque nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava em luta contra Satanás, nem mesmo ele ousou pronunciar palavras
difamatórias contra o demônio. Mas ele disse que o Senhor te repreenda. Nós temos que ter essa atitude. Então, por que a gente tem que conversar sobre esse tema? Porque ele é um tema muito importante e porque a gente vê esses extremos dentro da igreja cristã e a gente tem que evitar esses extremos. O extremo da desatenção de um lado, o extremo da paranoia de outro lado e o extremo da arrogância de um outro lado. A palavra de Deus, quando é compreendida, ela produz em nós um equilíbrio, e eu quero conversar sobre isso a partir da palavra, para nós, como igreja, buscarmos esse equilíbrio da palavra de Deus nesse assunto tão importante. Qual é o equilíbrio que a palavra nos dá? E que se a gente estudar a palavra, eu e você vamos ter o equilíbrio entre segurança de um lado e temor do outro. Nós vamos ter segurança com tudo que a palavra de Deus revela, mas nós também vamos ter temor, respeito. Para encerrar, é o equilíbrio que o apóstolo Pedro coloca na sua primeira carta. Vou pedir para a Luísa, se der, Luísa, para abrir 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro, no capítulo 5, verso 8. Olha o equilíbrio que o apóstolo Pedro coloca aqui. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Sejam... Batalha espiritual. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor. Batalha espiritual. Pedro está falando dela aqui. Só que quando eu estou firme no evangelho, quando eu estou usando a armadura de Deus, essa armadura me gera um equilíbrio. Qual é o equilíbrio que Pedro coloca? Sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios. A palavra de Deus me traz sensatez, sobriedade. Eu fico sóbrio, eu não fico maluco, eu não fico paranoico, eu fico sóbrio, seguro. O diabo está rugindo como um leão buscando a quem possa tragar, mas eu estou seguro. Eu sou sóbrio, porque a palavra de Deus, pela fé, pelo escudo da fé, aquilo que me é ensinado, eu fico seguro, eu fico sóbrio, eu não fico maluco, doido, amedrontado, paranoico. Não, eu fico sóbrio. Eu sei que o diabo está aí, mas eu estou seguro. Mas ao mesmo tempo eu fico também como? Sejam sóbrios e o quê? E vigilantes. Eu não fico seguro demais. Eu não fico seguro demais. Eu estou seguro em Cristo, mas eu também tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar vigilante, atento. O diabo está ao redor. Eu estou seguro em Cristo, mas eu também fico vigilante. Eu fico atento. Eu não vou dar mole para o inimigo. Eu vou me cuidar, eu vou ser prudente, porque eu estou sendo vigilante. Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque existem esses extremos que a gente tem que evitar, e quando a gente se firma na palavra, meus irmãos, na palavra de Deus, nesse assunto que é tão importante, o resultado é que eu e você vamos andar na vida sóbrios e vigilantes. Amém? Lutando contra o inimigo e sendo vitoriosos em nome de Jesus e pela graça de Deus nessa batalha, ficando firmes, ficando em pé, não caindo nas suas ciladas, porque nós somos sóbrios e somos vigilantes. Amém, irmãos? Vamos orar?